Hoje vai ser um episódio mais divertido. A nossa criança interior ama, não tem jeito de falar que não gosta. Uhum. Mas a consciência mesmo do raciocínio lógico, a gente começa a construir a partir dos 7 anos e depois dos 60 começa a baixar o consciente. Até por isso que falam que velho parece criança. Eu criava aranha, sem brincadeira, eu tinha vários tipos de aranha dentro de casa, dentro de um aquário, porque eu queria fazer uma experiência para eu virar um Homem-Aranha. Ah lá, pra você ter Sabrina ideia. começou a chorar. Né? Diretamente dos estúdios Inbox Podcast, começa mais um nosso Hackeando a Mente. E o meu nome é Igor Janotti. Hoje você lembrou de falar o nome, né? Meu nome é Jim Farnese. Hoje eu lembrei. E nesse episódio de hoje vai ser um episódio mais divertido, que a gente vai falar como hackear a mente utilizando os filmes da Disney, não é isso? Alguns em específico, principalmente um que a gente vai falar muito dele aqui. Sim. E é exatamente isso, como hackear a mente usando alguns filmes aí de criança. E falando em mente, vamos começar esse que tem a palavra mente no nome. O que passa no filme divertidamente tem alguma coisa a ver com o nosso cérebro? É mais ou menos assim que funciona? Completamente a ver. Completamente. O que muita gente não entende, né? Antes de mais nada, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da gente entrar no tema, lembre de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Manda para as crianças também poder assistir, porque a gente vai falar de filmes legais aqui. Brincadeira, que é para adulto. E é claro, contribua. Energia de dar e receber. Todo mundo quando vai assistir esses filmes da Disney, né, acha que é só filme para fazer criança sorrir, descansar, ficar mais tranquila. Então ninguém pega a percepção dos filmes da Disney, por exemplo, como um ensinamento de algo a mais. E eles não sabem o tanto de ensinamento que tem nesses filmes da Disney para inteligência emocional, para, questões familiares, mostrar mesmo questões de emoções, e não só divertidamente, que divertidamente para mim é o melhor filme para te explicar o que é inteligência emocional das pessoas. Que aquilo ali é a explicação mais clara, não tem como te falar de inteligência emocional sem falar de divertidamente. Porque é aquilo. É exatamente aquilo que está atrelado como que funcionam as emoções do nosso cérebro. Daquela forma. Você acredita, assim, até mudando um pouco de assunto, mas não mudando tanto, você acredita que a Disney melhorou depois de Toy Story? A partir de Toy Story? Eu não lembro da Disney muito antes. Você fala que antes eram aqueles desenhos tipo Rei Leão, Mulan. Cara, aqueles também têm um ensinamento muito bom. Eu gosto também, gosto, Sim. mas eu já ouvi pessoas falando que a partir de Toy Story a Disney deu uma mudada assim, nos pra mim trouxe assim. muito mais sentido. Tanto na parte da animação em si, porque pra quem assiste filme da Disney, a nossa criança interior ama, não tem jeito de falar que não gosta. Uhum. É desenho e a história é boa, a história prende. Eles sabem construir um roteiro que prende a nossa criança interior, né? Porque como adulto, se você for assistir um filme de desenho, você vai achar aquilo lá uma idiotice. Mas hoje, principalmente depois de Toy Story, eu acho que eles souberam construir uma narrativa tão boa que eles conseguem colocar a nossa criança interior e o nosso adulto para assistir. Eles estão conversando com os dois ao mesmo tempo. A parte da animação com a criança, que aquilo é divertido, é legal. E a parte do ensinamento para o adulto, que aquilo ali traz um senso de aprendizado muito grande dependendo do filme que vai assistir. É claro, não todos os filmes, né, da Disney, mas vamos dizer a grande maioria, e principalmente esse divertidamente, que é essencial para quem quer entender como que funcionam as emoções na mente. Eu acho legal que o Toy Story 3, por exemplo, as pessoas da minha idade, assim, não tem um que não chorou pra caramba no final. Eu acho que é o final feliz mais triste que eu já vi. É o que o Andy vai pra faculdade e eles são doados pra outra criança. Não teve adulto que não chorou naquilo, não. Aquilo ali é pesado. E se fosse qualquer pessoa que
Eu acredito. Se for qualquer pessoa que não assistiu os outros, não assistiu um e o dois, Não vai ter esse senso de não ia emoção. ter tanta emoção. Principalmente quem assistiu quando lançou, sabe? Uhum. Sabe quem É porque acompanhou o crescimento. pegou lá e era criança. Você acha que tem a ver isso? Tipo, o fato de eu ter assistido quando eu era menor. quando eu era menor de idade, né? Tipo, tem a ver com o que eu atribuí depois? Com certeza. Com certeza, porque você atribuiu um senso emocional àquilo. A gente, quando a gente é criança, antes dos 7 anos principalmente, a gente só tem formado praticamente o nosso inconsciente e subconsciente. O consciente está em formação. Ele começa a se formar de verdade a partir dos 7 anos. A gente tem consciência básica do certo ou errado, básico, vamos dizer assim, do que é isso, um copo. Mas a consciência mesmo do raciocínio lógico, a gente começa a construir a partir dos 7 anos e depois dos 60 começa a baixar o consciente. Até por isso que falam que velho parece criança. É porque o consciente dele está tão baixo quanto de uma criança. Ah, é? É a mesma louco. coisa. Tipo, ali tá ativo o subconsciente e inconsciente. Eles se tornam mais emocionais. Então, nós, como crianças, tudo que a gente vai fazer, assistir, ouvir, ou o que quer que seja, tem uma atribuição emocional. E aí você cresceu junto com o filme. A gente assistiu a Wendy lá brincando com os brinquedos, as aventuras, tá super legal. Assistiu o 2, já tá crescendo um pouquinho, já tá mudando algumas coisas. Chega no 3, aí você se coloca até no lugar, porque você sente falta, neste momento, naquele momento que todo mundo chora, e tem aquela atribuição ali, você sente falta, às vezes não é nem pelo filme, é porque carrega toda aquela lembrança emocional de você também, que o seu eu menor tá para trás agora, você tá adulto, a gente sente falta da nossa criança. Não, demais. A gente sente o tempo todo, só da gente pensar nela dá vontade de chorar. Não é? Só de você imaginar a sua criança, você fica, pô, velho, vontade de dar um abraço nesse gurizinho, nesse piazinho aí, como eles falam lá no sul. Então tem toda essa atribuição. Então o choro, às vezes, não é nem pelo filme, é de você, porque o que busca em você é, pô, velho, também cresci. Não, e aí você vai e pensa, não, meus brinquedos, não tem meus brinquedos mais. Aí você puxa as suas lembranças de infância, você brincava na rua, jogava bola. Uma frase que me marca muito é, você não lembra quando foi, você não lembra, mas existiu uma última vez que você brincou com seus amigos de bola na rua. Não, e eu não pesado. sei quando foi isso. Não é? Teve uma última vez, e você para pra pensar, tipo, eu lembro de todas as brincadeiras de infância, eu paro pra pensar assim, eu falo, caraca, velho, que incrível que foi minha infância, que a gente podia brincar na rua, tinha esconde-esconde, pega-pega, polícia e ladrão, pique-pega, subir em árvore, construir balanço, coisa de infância bem raiz. E aí quando você cresce e atribui ao filme, não é só o senso emocional do filme, é você atribuir a sua história também, então fica muito mais pesado quando você assiste, porque você acompanhou a trajetória. Isso para qualquer filme, se for ter uma construção. E tem esses de desenho que a gente está falando mais sobre hackear a mente. Vamos pegar de um exemplo. Toda a sequência dos filmes da Marvel. Eu e a Sabrina, a gente é fã da Marvel. Sim, fã de carteirinha mesmo. E eu assisti todos antes dela. Quando ela chegou na minha vida, eu falei, vida, você vai ter que assistir todos os filmes da Marvel. A gente vai assistir em sequência. Você vai conseguir conhecer todos os personagens. E ela gosta do gênero também, de heróis, tudo quanto. A gente assistiu todos. Então houve uma construção completa. Quando chegou em Vingadores Ultimato e o Tony Stark morreu, o senso emocional tava tão grande. Dentro do cinema, cara, eu chorei de soluçar. Sério? Sério. Porque o senso emocional, tipo assim, já vem a Marvel atribuída à minha infância. Tipo, eu sempre gostei de super-herói. Eu criava aranha, sem brincadeira. Eu tinha vários tipos de aranha dentro de casa, dentro de um aquário, porque eu queria fazer uma experiência para eu virar um Homem-Aranha. Isso é real. Minha mãe pirava comigo. O que você tá fazendo com essa aranha desse tamanho aqui, menino? Pegava nos potes de maionese, colocava no meu aquário. Aí umas que era mais grandona, comia as pequenininhas. Eu falei, droga, essa daqui é mais forte. É lei da sobrevivência. Eu vou usar ela pra experiência. Sabe, coisa de criança. Comprei 2 hamster pequenininho. Comecei a fazer experiências com ele. Não machuquei os bichinhos, tá? Mas eu pensei em fazer experiência com ele, mas eles morreram por conta de pulga. E aí não deu tempo de fazer experiência com ele. Enfim, vem todo esse senso. E aí quando a Marvel trouxe os filmes, por exemplo, teve essa construção do personagem do Tony Stark, por exemplo, que era um personagem escroto, onde ninguém gostava dele no início, porque ele era muito nariz em pé. E falavam várias vezes nos filmes, tipo, você não tem coragem de dar a vida
por ninguém, você só pensa em você mesmo. E aí chega no último filme, ele dá a vida dele, tipo, pelo mundo, pelo universo inteiro. E aquilo ali teve um senso. Eles estão sabendo construir esse senso emocional para puxar da nossa criança interior a parte emocional que a gente construiu de infância. Engraçado, eu não escorreu uma lágrima, cara. Será que eu perdi alguma coisa? Você assistiu todos em sequência? Não, todos Homem os de filmes. Ferro? Toda Todos? a construção dos filmes da Marvel. assisti, Então não todos teve não. construção emocional. Não teve, cara. Eu tô chorando só dele, de lembrar da cena. Ah lá, pra você ter Sabrina ideia. começou a chorar. É, Lembrando da cara, mas é porque... e foi no cinema, foi surreal. Porque no cinema, quando ele pegou a manopla do Thanos, assim, dando spoiler do filme, mas todo mundo já deve ter visto nessa altura do campeonato. Se não viu, já sabe. E ele subiu a mão assim, a minha resposta foi, não. Velho, e meu olho encheu Não. d'água, eu comecei a chorar, falei, velho. Sabe, é construção. E eles estão fazendo isso muito bem nos filmes da Disney. No Toy Story foi dessa forma. Você cresceu junto com o filme, você cresceu junto com o Andy. E aí você tendo que partir também, você tá deixando uma parte de você para trás. Uhum. E isso que, na nossa concepção, dói, né? Eles sabem construir isso muito bem. Não, cara, não. Foi. Esse, se eu lembrar, ficar lembrando, eu choro. É porque realmente é... E voltando ao Divertidamente, conta um pouquinho aí do contexto, dá uma sinopse aí do filme. Cara, vamos lá. Tem uma garotinha, que é a Riley, que é a principal, né, vamos dizer assim, do filme. A principal, na verdade, são as emoções da Riley. Porque é como se eles representassem as principais emoções na mente dela e mostrassem como que funciona, como que controla. No caso, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. O nojo em si não é uma emoção primal, tá? Mas eles colocaram ali porque talvez ia dar um alívio cômico bem legal para o sistema inteiro. Mas as outras até que são. Todas as outras... Então, quais que são? Alegria, tristeza, medo e raiva. Isso, são primais. Mas tem alguma outra primal que eles deixaram de colocar? Não, todas as outras são mistura dessas. Porque, na verdade, como a gente já falou várias vezes, emoções são hormônios que caem no corpo. Uhum. Então, os nomes que a gente dá é só uma concepção. Eu posso me sentir aqui super alegre e chamar de chucrute. Hoje eu tô chucrute. Entendeu? Sim, claro. Então, assim, eles colocam o nojo também porque dá um alívio cômico. O nojo, ele também é uma mistura aí dessas quatro de acordo com o nível de hormônio que cai no corpo. E eles vão mostrando o que acontece dentro da mente emocional da criancinha, da Riley, quando vai acontecendo as coisas, à medida que ela vai vivenciando. Só que, no contexto da Riley ali, tem uma emoção que ela quer ser soberana sobre todas as outras, que é a alegria. Dentro do contexto do filme, é como se a alegria ela fosse a única necessária, a única que deveria estar tomando conta. A Riley tem que sempre estar alegre, sempre estar alegre, sempre estar alegre. Não deixava a tristeza chegar perto, a raiva, o nojo, o medo. Não, você tem que sempre estar alegre. Então, todas as memórias construídas inicialmente pela Riley, criancinha ali de 0 até os 10 anos, que é quando eles se mudam de cidade, são memórias alegres. Uhum. Até a construção de caráter do filme, que existem memórias base, né? Memórias base que chama. Que essas memórias base constroem o caráter da criança. Que é como se construísse aqueles... As ilhas? As ilhas. Aquelas ilhas são o caráter dela. As ilhas são... Tinha outro nome, não tinha? Eles dão outro nome no filme, agora eu não vou lembrar. Eu não lembro agora como que eles chamavam no filme. Uhum. Se puder pesquisar aí como se chamava as ilhas da Riley no Divertidamente, você me fala, vida. Mas era como se fosse a construção do caráter. Só que as memórias base eram feitas só de alegria. E a alegria ela queria manter ali pra quê? Pra Riley sempre estar feliz, alegre, tá tudo muito bem, tudo muito legal. E ela queria tomar conta o tempo inteiro. E ali ela pegava o painel de controle só pra ela, as outras emoções davam um palpite ou outro. Ela, não, mas a Riley tem que fazer isso e fazer aquilo. Até que em um determinado momento parece que eles se mudam, né, de cidade. Exatamente. Vai embora. E naturalmente para uma criança isso é um momento triste. Então a tristeza ela começa a dar indícios de querer tomar conta. De lá dentro da mente ela dá um jeito de tomar conta. Que aí a gente entra num ponto de negação, né? Eu estou triste, mas eu fico negando de todas as formas que eu estou para mostrar para os outros que eu estou alegre. É um ponto de negação. De eu estou negando aquilo que eu realmente estou sentindo.
Só que dentro da cabeça dela a tristeza tá lá, tentando segurar uma memória base, tentando clicar numa outra memória. E a alegria tentando tirar isso da forma. Não, não encosta nisso, não encosta naquilo. Até que ela encosta numa memória base, que a memória que era amarela de alegria ficou azul de tristeza. Tinha umas memórias base também, Exato, né? essas memórias bases, que é da construção. Você diria que essas memórias bases são as de Os alto impacto emocional. emocionais? Exatamente. Ah, que doido, cara. Por isso que é construção de caráter. Legal. O seu caráter ele é construído através das alto impacto emocional que você passa ao longo da sua infância. Então Entende? eu tenho uma bola na minha cabeça lá da imersão despertar, por Tem exemplo. uma bola bem de várias emoções, só que não é só de uma. Tem mistura lá, medo, alegria, raiva. Uma Sim, mistura sim. e gerou uma bola lá, uma construção que hoje faz parte do seu caráter. Legal, Alto cara. impacto emocional, gerado dessa forma. Então, assim, aí a tristeza ela começa a querer mudar algumas coisas, porque ela sente a necessidade de tomar conta da parte emocional da Riley, porque é necessário viver a tristeza. Isso é um dos pontos que as pessoas querem negligenciar, né? Não, eu não quero sentir essa emoção, não posso sentir tristeza. Ah, homem não chora. Sabe, que eu ouvi muito quando é criança, homem não chora, engole esse choro, vira homem, menina. Aí fica só engolindo ali as suas próprias emoções, como se fosse uma bomba. E aí até que elas partem para uma aventura lá no meio das memórias mais guardadas, vamos dizer assim, da Riley, para tentar resgatar as memórias bases, que foram sugadas lá para uma das ilhas. E sem as memórias bases, o caráter dela vai ser desconstruído. As ilhas começam a cair aos poucos. Aí vira uma aventura danada, elas conhecem o subconsciente, onde estão os medos e estão os traumas mais pesados. Mostra como que funcionam os sonhos, que vêm de memórias e é construído através das memórias, as questões ali para trazer o sonho à tona. Enfim, ela é fantástico para você entender como funcionam as emoções. E nessa aventura de poder buscar as memórias bases, tentam de tudo, encontram um amigo imaginário que a Riley tinha esquecido. A alegria ela cai no subconsciente, no limbo, né? Que fala mais ainda no consciente. E para ser apagada, e esse amigo imaginário salva ela, que é um momento bem emocionante também, né? Legal. Vai, canta pra ela, pra mim, não sei o que, vai no carrinho enquanto ele fica pra trás, dando um tchauzinho, desaparecendo assim. É bem triste aquela parte, bem emocionante. Mas mostra também como que as nossas memórias elas são descartadas, porque a nossa mente ela tem isso, né? Ela guarda as memórias base, ela guarda algumas outras memórias por um determinado tempo, e em alguns momentos a memória ela para de fazer sentido e ela é apagada, que é jogada naquele limbo lá e o nosso cérebro ele funciona assim também. Ele faz uma limpa todo dia de noite, quando você vai dormir, é como se tivesse aqueles trabalhadores lá na sua mente, sabe? Que ficam lá coletando. Isso aqui pode jogar no lixo. É a mesma coisa. É muito doido. Aqui, você que tá assistindo aí, deixa aí nos comentários se você já assistiu esse filme. Se você não assistiu, termina de assistir esse podcast aqui, vai lá, assiste o filme, volta e assiste o podcast aqui de novo, porque você vai achar mais interessante ainda. Vai ter outro sentido. Mas deixa nos comentários, não esquece não. Exatamente. E é legal que é da mesma forma. A nossa mente já trabalha do mesmo jeito. E aí nessa aventura, para tentar pegar as memórias básicas, que elas conseguem pegar, que é voltar para o centro de comando, que é voltar a trazer as emoções de novo, mais ao consciente. Só que nesse processo, as ilhas de caráter tudo da Riley vai caindo. E por ela sentir, quem ficou na central de comando, por exemplo, foi a raiva, o nojo e o medo. A alegria e a tristeza estavam fora. Então, a todo momento, quando a Riley se mudou, ela estava sentindo o quê? Raiva, nojo, medo. Raiva, nojo, medo. Tava só com essas emoções tomando conta dela. A tristeza, ela tipo... Ela saiu da torre de comando junto com a alegria. Junto com a alegria. Uhum. E quem tomou conta foi raiva, nojo e medo. Nisso, a Riley fica meio que revoltada. Vou fugir de casa e vou voltar para onde eu morava. E ela começa a sair, enquanto a alegria e a tristeza está tentando voltar. A raiva vai tomando conta, vai falando, deixando a Riley com raiva dos pais por terem se mudado. E assim que as emoções elas acabam nos influenciando, nós somos influenciados, eu diria que quase que 100% das vezes pelas emoções que a gente sente. Ali é um exemplo claro de como que funciona. E aí, no final das contas, depois de quase todos as ilhas de caráter dela ser destruída, a alegria e a tristeza conseguem voltar, e aí a alegria começa a perceber que a tristeza era necessária.
Eu não vou contar essa parte não, porque se alguém for assistir, que veja lá. Mas que a tristeza era necessária de alguma forma, por alguns motivos, que é contado no filme. E aí a alegria dá espaço para a tristeza tomar conta do painel. Todo o progresso é para mostrar isso, que todas as emoções são importantes e como que as emoções elas estão nos gerenciando enquanto a gente não gerencia elas. Entende? Mostrar como que ter inteligência emocional não é você controlar as suas emoções, porque não tem como a gente controlar algo que a gente não tem controle. É saber direcionar nossas emoções, é gerir. Eu tenho essa emoção, ela vai surgir em determinado momento, para onde que eu mando ela? Porque controlar é como se eu pudesse ao tempo todo estar desligando e ligando, ser apático completamente. Eu decido se eu sinto ou não. Eu não tenho decisão sobre as minhas emoções. Eu tenho decisão do que fazer com elas, quando elas surgirem. E o filme ele exemplifica muito isso. E depois mostra de maneira cômica como que é dentro da cabeça do pai. Aí mostra dentro da cabeça da mãe, a mãe olhando pro pai assim, hoje ele tá bonito, né? Aí depois aparece o pai pensando no jogo de futebol, que tá jantando enquanto lá a mente dele tá pensando no jogo de futebol. Aí a mãe dele começa a lembrar de um amor antigo, um amor platônico dela, é bem legal. Essa forma exemplifica muito como que a gente pode desenvolver inteligência emocional se a gente entender bem o conceito do filme. Então, tipo assim, as pessoas naturalmente, ou por genética ou pela construção do que ela vem sendo feita durante os anos, ela tem um viés para um lado ou para o outro. Isso a gente percebe, consegue perceber. Às vezes a pessoa é muito alegre, nossa, que a pessoa é alegre demais. Às vezes a pessoa é estressada demais. Ela tá com a raiva lá mais ativada. Tem gente que é mais triste, né? Aquela pessoa é triste. Mais cabisbaixo e tal. Dela. Às vezes a pessoa tem muito medo, né? Tá com, por exemplo, quando as pessoas vão ficando mais velhas, tem umas que ficam com mais medo e tal. Então, isso não dá pra gente controlar. Não dá. Mas dá pra gente mudar aos poucos, ao longo da vida, qual vai tomar mais conta. Vai tomar mais conta, né? Exato. A gente consegue... O senso de controlar é dizer assim... Como que eu posso dizer? Instantâneo. É um momento na hora, né? É como se eu fosse escolher a todo momento, o que eu vou sentir. É claro que em alguns momentos eu tomo decisão do que eu quero sentir. Dentro da imersão você sabe que eu uso muito disso, né? De eu decidir o que eu quero sentir, principalmente para algumas dinâmicas. Você usa técnicas. Eu uso técnica. Existem técnicas para você acessar emoções. É diferente. Só que eu acesso a emoção através da técnica certa, até mesmo para cocriação. Para eu cocriar, eu tenho que acessar a emoção da gratidão. Como que eu acesso? Aí eu uso de técnica para acessar a emoção da gratidão, para que eu comece a visualizar o que eu desejo. Ou seja, eu me imerso naquela emoção, porque sem emoção não tem vibração. Só que na grande maioria das vezes, eu não tenho como ficar pensando no que eu tenho que acessar. E na maioria das vezes, a emoção ela vem. Vamos supor, acordamos o pé da vida e sem querer eu falei algo que deixou a Sabrina chateada, ou ela me falou alguma coisa que eu fiquei chateado. Instantaneamente eu vou sentir raiva. Eu vou sentir, não tem como eu dizer que não vou sentir. Só que ter inteligência emocional é saber identificar o que eu estou sentindo. É o IET, né? Identifica, entende e transmuta. Identifica o que eu tô sentindo. Entendi. É isso que eu tô sentindo. Raiva. Entendeu. Por que eu tô sentindo isso? Poxa, a Sabrina falou um negócio que eu não gostei. O que eu posso fazer quanto a isso? Transmuta. Eu posso usar essa raiva pra quê? Eu já tô com raiva mesmo? Raiva é energia de avanço. Energia de raiva é diferente de emoção da raiva. Eu posso usar energia de avanço pra fazer alguma coisa. O que eu vou pegar e fazer? Cara, eu vou trabalhar que nem louco. Quer trabalhar muito, fica com raiva. Que aí você vai fazer muita coisa, você vai produzir demais com essa energia de avanço. Uma forma de você dissipar sua raiva é arrumar alguma coisa pra fazer. Exato. Né? Porque senão você vai descer o soco na cabeça de alguém. É isso, ou você usa pro mal, né? Irei-vos, mas não pequeis. Ou você vai usar pro mal, ou você vai usar pra alguma coisa positiva pra engrandecer algo no seu negócio, na sua vida. Vai pra academia. Vai pra academia, puxa uns ferros, corre na avenida, sei lá, vai transmutar. Esse é o segredo de transmutar. É o quê? É a hora de gastar energia. Gastar essa energia. Porque toda emoção é energia. Todas. Não existem
emoção que não seja energia. Toda emoção emite uma vibração, emite uma frequência. Então a emoção da raiva seria, trocando em miúdos assim de uma forma mais simples, seria a emoção que gera mais energia, então. Muita energia, porque cai adrenalina no seu corpo. Tá. Cai adrenalina e você fica muito ativo. Então, como você está muito ativo, aquela energia, aqueles hormônios ali que deixam todo o seu corpo ativo, ele tá pronto para uma briga, cara. E o medo, cara? O medo, ele causa cortisol também. Porque, tipo assim, a gente fala viu um leão ou viu um pitbull, né? E sai correndo, né? Sim. Então, aí tá atrelado mais ao medo. Ao medo. Que ali é sobrevivência. É diferente. Mas mesmo assim, o da raiva, ele é mais energético. Mais Em energético. questão para avançar. O medo também pode ser utilizado de alguma forma, mas o medo, ele meio que te suprime. Ele te trava de alguma forma. Ou você vai querer fugir, ou vai querer, sabe, dar um jeito de sobreviver. A sensação da raiva é diferente. Se você chega, por exemplo, em frente a um leão e fala, pô, vou morrer de qualquer forma, eu vou ficar com raiva e lutar com ele, você vai ter um pico de energia maior do que se você tá só com medo. Sim. Entende? Você vai ter uma energia mais forte para poder lutar. E a do medo é uma energia de recuo. De recuo, exatamente. A raiva é uma energia de avanço, o medo tem uma energia de recuo, de trazer para trás. Se tem alguma coisa errada que vai causar minha morte, eu tenho que retornar. Talvez é até mais prudente você estar com medo e recuar, né? Exato, do que estar com raiva e ir para cima. Por exemplo, quem tem ansiedade é o medo. É a mesma energia do medo. A ansiedade é medo do futuro. O que acontece dentro da ansiedade, por exemplo, com a grande maioria das pessoas? Eu estou preocupado com a minha imaginação do que pode acontecer. Aquele pode acontecer me traz um medo pela falta de controle. Esse medo gera cortisol, adrenalina no meu corpo e eu me sinto como se eu estivesse na frente de um leão. É a mesma coisa, a mesma energia. Entende? Só que algumas pessoas vão ter picos maiores, vai ter crise de ansiedade. Porque aí o corpo se tornou viciado emocionalmente naquilo. E aí tá entendendo que aquilo é bom, vai ficar jogando cada vez mais. E aí passa de nível, vai ter o quê? Síndrome do pânico. Super medo. Então, mas... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem tem ansiedade tá mais propício a ter síndrome do pânico? Não, todos temos ansiedade. Não, sim. Mas quem tem mais ansiedade... Quem tem crise de ansiedade... Quem tem muitas crises de ansiedade... tem mais tendência de síndrome do pânico. Que doido, cara. Tem mais tendência. Não sabia disso. Porque tá no mesmo nível de energia, só tá em escala. Ansiedade todos nós temos. A ansiedade, ela é necessária. Todas as emoções que nós temos, elas são necessárias no nível que elas são normais. Igual quem tá viciado em ficar triste pode chegar a ficar deprimido. A depressão. Quem é viciado de ficar triste, fica ouvindo só música triste, assistindo filme só triste, tudo quanto, a tendência é ficar depressivo. Porque às vezes tem um certo prazer em ficar triste, né, cara? Tem ganho secundário. Exemplo lá da minha vida, que eu conto toda palestra, que eu entrava pra dentro do meu quarto, quando eu tava num relacionamento, eu imaginava minha antiga namorada me traindo pra que eu sofresse. Eu tinha prazer em sofrer. Prazer no sofrimento. E é bizarro. E eu sei qual que é a sensação. Quando eu penso na sensação hoje, o meu cérebro ainda sente o gostinho. É igual droga. O gostinho, poxa, nossa, isso aqui é bom. Só que hoje eu uso ao meu favor. Por exemplo, quando eu estou chateado com algo que eu vou ter aquela sensação que eu utilizava propositalmente, eu começo a transmutar essa energia. Porque tem o polar, né? Existe um polo e existe o outro polo. Elas estão só em polos contrários. Eu transformo essa chateação e aos poucos eu vou transmutando ela em agradecimento, em gratidão. Buscando as outras coisas por trás daquilo que está me chateando. E aí eu transmuto. Porque senão eu ficava preso. E tem gente que gosta. Por exemplo, tem pessoas, cara, que vou fazer tratamento de hipnose, por exemplo, e ela faz toda a ressignificação, mas ela sente o desejo de continuar na depressão. Isso é polêmico até de falar, né? Que a pessoa não quer ser depressiva. Tem gente que, no subconsciente, ela tá tão viciada naquilo, ela tem tantos ganhos secundários. O que são ganhos secundários? Ganha alguma coisa por trás de ter aquilo que é ruim. Que ela quer ficar naquilo, ela não quer ajuda de verdade. Inconscientemente, claro, né? Um exemplo já aconteceu de pegar uma pessoa... Às vezes consciente, cara, eu acho.
Talvez às vezes consciente. Mas se ela tá indo em você pra tratar, é inconsciente, lógico, né? Isso. Não E é existem tão- pessoas que são conscientes. Se eu deixar de ser depressiva, as pessoas vão parar de cuidar de mim. Aham. Entende? Vou parar de ter atenção. Vou É parar de o ter jeito carinho. que eu tenho pra ter os holofotes virados pra mim. Para as pessoas prestarem atenção em mim. Porque Ganho secundário. talvez ela até pense assim, se eu não for deprimida, eu não vou ser mais ninguém vai estar nem aí pra mim. Exato. Necessidade de aprovação. Aham. Necessidade de aprovação. E a depressão já é prisão demais ao passado. Mas aquilo é não tem claro como que não mudar. é só isso, né? Não é só Que isso. causa, né? Que mantém a pessoa. Não na é só depressão. isso. Isso precisa ser estudado, cada caso é um caso. Mas esse é um fator que se ele não for resolvido, não vai adiantar a hipnose. Não A vai, hipnoterapia não adianta se Não vai. tiver com não vai. esse O desejo. ponto principal é a pessoa realmente ter Entendi. 100% de consciência e realmente querer, a todo custo, sair daquilo. Uhum. Porque a hipnoterapia é um estado de foco e concentração onde eu vou conversar com a mente emocional da pessoa para falar aqui, onde teve uma memória base aí que construiu esse pilar do seu caráter. Aí ela vai mostrar, aconteceu talvez, tal hora, com tantos anos, em tal lugar, ou vai criar uma metáfora, aconteceu em tal planeta, eu era um alienígena, que já aconteceu, Uhum. sabe, umas coisas bizarras, vai criar a metáfora. Então tá, você deseja mudar isso aqui? Desejo, vamos fazer a ressignificação. O que é fazer? O que acontece no filme do Divertidamente. É pegar a memória base, pegar um martelo, destruir ela. Aquela memória base, a ilha vai ser destruída e construir outra no lugar. Entende? E aí... As memórias básicas que constroem as ilhas. Né? As ilhas, memórias básicas que constroem as ilhas. Conseguiu achar aí? O que é as ilhas? Onde fala. As ilhas. Eu sei que tem a Ilha da Alegria, a Ilha dos Pais, a Ilha do tem Hockey, a Ilha da Diversão. Ilha da Diversão. A ilha. O que seriam essas ilhas no filme? Porque no entendimento do Jim, as ilhas seriam a formação de caráter. As memórias básicas. Eu queria só pra gente ter um vocabulário a mais, de repente, se a gente achar lembrar. bem, se não achar... Se não achar, tá tudo certo. Então tá. Então, na hipnose, o primeiro passo é a pessoa querer. Tem que né? querer. Querer. São 3 passos, né? A pessoa querer acreditar que vai ser boa pra ela, a pessoa saber que ela que tá no controle o tempo inteiro, não existe isso do terapeuta controlar, e que ela tá num ambiente seguro. É uma coisa que eu ia te perguntar. Tem alguma chance na hipnose de a pessoa se expor? Se expor em qual sentido? No sentido de que ela tem algum segredo. Acontece. Mas é porque ela quer. Mas se ela entender esses 3 pontos, ela tá num ambiente seguro, sem julgamento. Eu, como terapeuta, não quero saber o que você fez ou deixou de fazer, eu tô aqui pra te ajudar. Aham, sim. Você tá no controle, você pode abrir os olhos e sair andando quando você quiser, desligar e ligar quando você quiser, e acreditar que é bom. E já aconteceu de chegar um paciente de mim e falar, Jim, eu tô com um pouco de medo, porque tem coisas que eu não quero falar. Assim, não, você vai falar só o que você achar que deve. E no meio da hipnose, a pessoa contou coisas que, num julgamento do Jim humano, são coisas grotescas. No julgamento do Jim terapeuta, eu tô assim, essa pessoa passou por isso, tem a evolução dela agora, e aí eu tô aqui pra ajudar ela sem julgamento. Mas que ela contou. Ela não queria contar, e no meio veio a memória daquilo também, que ela viu que precisava ser ressignificada. Porque ela se culpava pelo que ela fez. Então ela se expõe desde que ela sinta que realmente deva, porque ela que tá controlando isso. Porque eu fico pensando assim, tipo, num crime, sei lá, alguma coisa assim. Era isso. Saca, tipo, Uhum. ou estuprou alguém, ou roubou. Rola isso. Rola. Mas aí, tipo, a pessoa tem que, tipo, se for numa sessão que tem mais gente, assim, ela vai saber que tem mais gente? Vai. Depende do nível de sugestibilidade dela. Mas na maioria das vezes ela vai saber que tem mais gente, porque o subconsciente dela já fez uma varredura da sala inteira e sabe até que ponto ele vai ir. Ah, tá. Ele vai saber até qual ponto ir. E geralmente, quando ele não quer deixar,
E ele vai falar que tá tudo escuro. Tá tudo escuro. É o subconsciente protegendo. E já aconteceu, por exemplo, na imersão 2 que você não foi, a menina que eu chamei, que passou pelo processo de hipnose, ela estava vendo tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Foi um trabalho danado até a mente subconsciente dela entender para ela poder liberar. E ela lembrar que prendiam ela num quarto escuro. Entende? A ver. Não foi um crime nem nada, mas... Mas aí, isso se confunde com achar que é algum segredo que ela não pode contar. Muitas vezes pode ser que sim. A parte do escuro, não tô vendo pode nada, ser. não tô vendo nada. Não significa que é, mas possa ser que pode sim. Pode ser, é um sinal que pode ser isso. Exato, né? Exato. Tem muita gente, por exemplo, que vai fazer o tratamento e na hora de ver a pessoa, que eu faço as perguntas, né? Você tá vendo alguém e tal, parará e pororô. Na hora de ver a pessoa, não vê o rosto. Tô vendo a pessoa, mas tá uma sombra. Muitas vezes está associada a abuso. E a mente subconsciente não quer mostrar. Abuso sexual. Abuso da sombra com a pessoa ou ao contrário. Também pode ser. Ou do agressor ou da vítima, isso, tanto faz. Pode acontecer. Que bizarro, e já rolou. Véio. Tipo, lá no meio lá, tô vendo, mas é uma sombra. Quantos anos você tá? Eu tô com 12. O que aconteceu na cena? Não sei, mas tá doendo. Antigamente era a questão do estupro era muito comum, cara. Né, cara? Muito. Infelizmente. Hoje ainda existe, né? Claro, mas antes era quase que padrão, né, cara? É um negócio estranho. Acho que o povo devia achar que era normal. Tio ou achava que era igual cachorro, né? Sei lá, velho. Vai saber. Vai saber. Mas aí, voltando nisso tudo, a pessoa ela tem que entender esses 3 pontos. Saber que tá segura, ela tá no controle e tem que acreditar que vai ser bom pra ela. Se não acredita, aí só Jesus que salva. Não que eu seja salvador, tá, gente? Mas eu tô aqui como ferramenta para ajudar as pessoas também. Só que para ajudar, eu tenho que ter a permissividade da pessoa. Eu não vou infringir o livre-arbítrio dela. E aí a mente emocional dela tem que estar disposta a querer a mudança. Quando eu vou fazer a anamnese, por exemplo, eu pergunto, quando você está disposta de 0 a 10 a mudar a sua vida? Mudar isso na sua vida? Cara, se a pessoa fala 6, 7, fala, aí tem ganho secundário. Vai ser complicado. Porque quem quer mudar mesmo vai falar 10. Sabe? Só que já rolou, ó. 6, 7. Aí eu começo a conversar. Vou entender os ganhos secundários. Aí eu vou e faço a pergunta, e isso, você acha isso, a pessoa... eu acho. Assim, eu sinto dizer, não vou conseguir te ajudar. Aí eu me abstenho. Porque aí... Você já sai de cena, então? Não adianta. Eu não tenho como ajudar. Não tenho como ajudar. Cara, eu sou um sugestionador. Eu tô pra ajudar a pessoa a achar um caminho, a mostrar os caminhos que ela tem que seguir. Ela vai caminhar com GPS. É um GPS. Ela vai caminhar com as próprias pernas. Entendi. Eu posso falar, vira à direita, ela vai virar à esquerda, o problema é dela. Eu só tô aqui pra te guiar de alguma forma dentro daquilo que eu tenho de conhecimento. E aí eu já sei que a pessoa ela não vai ter entrega pelo ganho secundário que ela tem. E é claro, eu deixo exposto pra ela. Eu falo, olha, enquanto você tiver com isso aqui, as coisas não vão funcionar. Não vou conseguir te ajudar e nem você vai conseguir te ajudar. A gente precisa mudar a sua concepção quanto a isso. E aí a pessoa vai tomando consciência num momento que ela fala comigo, não, 10 aqui, eu quero mudar, isso aqui tá me prejudicando muito, não sei o que, o ganho já não tá sendo tão bom. Aí sim, aí a gente vai pro tratamento. Que louco. E aí na hipnose a gente conversa com as emoçõezinhas lá, né? Com a alegria, com a tristeza, com a raiva, com o que tiver que seja representado naquelas emoções dentro da mente da pessoa. A primeira vez que você assistiu esse filme, você já... Não. Não? Primeira vez que eu vi esse filme, eu não tive esse olhar clínico de inteligência emocional. Eu vi como o Jim criança. Amo filme desses da Disney de animação, cara. Amo de verdade. Eu gosto muito também. Gosto de sentar, de assistir, ver mais de uma vez, se possível. Nem tenho filhos ainda. E é bom que quando tiver filhos em si, quando eles nascerem, vai ter muito filme para assistir junto. Porque eu gosto de assistir os filmes repetidos. Então, isso é muito bom para desenvolver. Depois de um tempo que eu comecei a analisar os filmes. Não na primeira vez que eu assisto. Quando eu vou assistir um filme, a menos que me indiquem com o propósito de análise, porque igual no Despertar Agora, teve a menina que indicou Red.
Crescer é uma Fera. Assiste o filme, já que você gostou de Divertidamente, vai ter um ensinamento lá sobre emoções, e realmente tem. Tem repetição de padrão, tem a questão de suprimir as suas emoções. Quando você suprime suas emoções, você acaba fazendo mal para você mesmo internamente. Tem vários ensinamentos também. Eu assisti dessa forma, mas quando não é indicação, eu assisto como uma criança mesmo. Entendi. Vou assistir, depois eu assisto de novo com uma análise mais crítica de terapeuta para entender a mensagem, ou até mesmo para fazer um vídeo como esse e mostrar para as pessoas. Tem mais algum filme assim que você lembra? Tem esse Red, Crescer uma Fera, que é muito bom, que foi indicação da Samara do Despertar 5, que é muito bom para saber entender sobre emoções e sobre desrespeito honroso com os pais, tá? Que a gente pode ter. Há uma forma de você desrespeitar os seus pais sem você desonrá-los, porque honrar a gente tem que honrar. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Minha mãe gostaria que eu terminasse faculdade. Eu gostaria de ter largado antes do que eu larguei. Quando eu larguei a faculdade, eu desrespeitei o desejo da minha mãe. Mas eu honrei ela de alguma forma para que aquilo ali não machucasse ela não no sentido de ter que machucar, mas no sentido de mostrar para ela que eu sei cuidar da minha vida. De que eu tô fazendo da minha vida algo que vale a pena. Isso é um desrespeito honroso. É quando eu não faço algo que os meus pais querem, mas que eu mostro que eu tô fazendo algo de bom pra minha vida. Porque honrar é isso. É fazer da sua vida, que é o que você ganhou dos teus pais, algo maravilhoso. E lá tem isso, que ela queria muito agradar a mãe em tudo, absolutamente tudo. E ela suprimia muitas emoções, ela não tinha voz, não fazia nada, queria agradar o tempo inteiro. E vou dar spoiler, em determinado momento ela explode de uma forma emocional depois que a mãe, ela meio que humilha ela em público, de acordo com o pensamento dela, né, do que aconteceu. Realmente foi um tipo de humilhação. Ela explode e ela vira um bicho. Porque ela absorve aquela emoção. Aí tem toda essa história em torno disso. Até o momento que ela meio que desrespeita a mãe para seguir a própria vida. E toma um caminho diferente. Que é aquilo que tem na constelação, por exemplo, né? Que é um bom ensinamento. Pedir permissão para fazer diferente. Olha, eu te amo, te honro, sou 50% de você. Tenho medo de te perder, então vou honrar. Mas eu quero honrar a minha vida e pedir permissão para fazer diferente. E nisso ela segue um caminho diferente do que a mãe seguiu. Porque ela estava fazendo a mesma coisa que a mãe fazia com a avó. Entende? Então tem esse ensinamento também. Esse é muito bom. Tem Viva a Vida é uma Festa, que também é muito bom para ensinamento sobre constelação familiar, sobre pertencimento, trazer os seus familiares, as pessoas que fazem parte do seu sistema para pertencer. Tem outro que a gente estava falando que é... Como que chama da família que tem poderes lá? É Encantado? Encanto. Também tem muito uma linhagem de constelação familiar para entender, que repete o padrão por excluir um dos familiares, acaba tendo a repetição. Então a Disney está trazendo temas dentro desses filmes que parecem de animação que está abrindo a mente de muita gente para quem busca entender um pouco mais sobre isso. Para quem não busca, é só mais um filme engraçadinho e emocionante. Você falou do Soul, né? Também. Soul também, sobre a alma, que fala muito de missão e propósito, que aí fala sobre o que a gente vem para fazer aqui é realmente viver, apreciar coisas que as pessoas não sabem fazer hoje em dia, que às vezes parar e apreciar uma árvore, o ar que respira, sobre a gratidão de estar vivo, porque o Soul, ele conta a história de uma alma que não conseguia encarnar de jeito nenhum pelo temperamento dela e tudo quanto, e aí uma pessoa morre na Terra e ela volta no corpo dessa pessoa enganosamente, e rola toda uma treta. E aí ela gosta da vida na Terra. Ela achou que a vida na Terra ia ser muito ruim. E ela gosta porque ela respira, ela olha, ela sente a música, ela come. Aí começa a mostrar os pequenos detalhes. Que muitas das vezes a gente deixa passar batido, né? Que a gente não presta atenção, a gente está sempre preocupado em eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer muito dinheiro, é isso e aquilo, e vai perdendo os detalhes. E nesse filme vai mostrando o quanto é importante os detalhes serem percebidos. O Soul é o do macaquinho, não, né? Não, é o do... É saxofonista ou pianista que ele é, hein? Acho que é saxofonista. Ele é músico, cara. Ele é músico e aí ele tá doido pra crescer na música, ter reconhecimento, sabe, na cidade lá.
E ele toca sempre pensando no reconhecimento. E, se eu não me engano, ele é atropelado. Não recordo agora ao certo, tá? Ele cai dentro de um bueiro e morre. E aí ele acorda com a alma dele lá no âmbito das almas. Assim, umas almazinhas bonitinhas, tudo pequenininha. E aí mostra como a construção dos temperamentos lá no céu deles lá. Tipo assim, você vai ter esse dom, você vai ter essa personalidade que os psicólogos chamam de temperamento, que a gente vem com o temperamento, a gente não constrói temperamento. É uma diferença de caráter e temperamento. É o que a gente estava falando no início lá, é temperamento, né? Não, no início é caráter. Não, a parte da emoção mais destacada. Mais destacado é temperamento. Temperamento. Isso, é temperamento. O temperamento, geralmente, ele fica com a gente a vida inteira. A gente Uhum. consegue fazer alguns ajustes, mas é o principal. E aí mostra a construção e como que eles vão encarnar, né? Aí mostra as almas pulando, indo. E tem uma alma rebelde. Fala assim, não, isso é perda de tempo. Isso não é assim que funciona. Deve ser mal... Enfim, ela é bem rebelde com isso. E aí conta a história que é das almas que são perturbadas, que tem pessoas que vêm aqui para a Terra para ajudar essas almas que estão perturbadas lá. Enfim, tem que assistir o filme que eu não vou lembrar todo agora. Eu não tô lembrando desse filme. Não. Eu lembro que eu vi, eu acho. Depois mas assiste. você Chegar em contando casa, aí, tudo, eu não tô lembrando de chegar em nada, casa você cara. assiste. Até eu vou assistir de novo para rever essas partes. Ele é bem bonitinho. Até que essa alma que era revoltada, em algum momento, ela cai no corpo desse cara, tipo, do que tinha morrido, e ele vai junto, só que ele fica com uma alma dela ali, ou no gato, né? Ou num gatinho dele. Ele entra no gato e ela entra nele. E ela começa a viver a vida dele, só que de um jeito completamente diferente do que ele vivia. E ele fica pedindo pra ela fazer as coisas que ele queria fazer, até eles arrumar um jeito de trocar, dele voltar pro corpo dele. E aí cara, aí vai mostrando sobre missão, propósito de vida, sobre a construção do temperamento, como que cada pessoa vem, sobre as pessoas que estão em depressão, por exemplo, que a alma delas, elas ficam tão fechadas que elas se tornam monstros. E aí tem almas lá que vão cuidar desses monstros, vão cantar, vão trazer um tratamento para voltar a alma ao normal e deixar ela mais tranquila. Então é bem legal também esse filme. Às vezes a gente acha que esses filmes é só viagem pura e na verdade eles pegam contextos de outros lugares, né? Igual do Divertidamente, acha que é tipo, vamos criar a raiva, vamos criar a alegria. Não. Eles têm uma pesquisa por trás, né, cara? É muito legal. Tem uma muito pesquisa legal por mesmo. trás de cada filme, acredito eu. Todos os filmes, eles passam uma lição ali muito boa. Diverte a criança e ensina o adulto. Alguns, né? Alguns outros precisam prestar atenção na hora de assistir também para não absorver mensagens erradas, vamos dizer assim. Entendi. Agora, bora assistir esses filmes aí e comentar o que acharam deles numa nova visão, né? A partir de agora. Deixa no comentário aí o filme que você gostou e qual ensinamento ele trouxe pra você. Legal, dá umas dicas de filme, a gente gosta. Dá uma dica de filme aí nos que a gente comentários. possa assistir esses filmes aí e gerar mais insight aí pra poder passar pras pessoas, né? Nem que não seja da Disney, né? Tem outros filmes que trazem muitos ensinamentos. Tem vários. Tem do pessoal do Kung Fu Panda também. Tem vários filmes ali que trazem ensinamentos legais. Enfim, esses filmes eles têm algo a mais do que só divertir a nossa mente, divertidamente. Sim, tem um filme. Você já viu Cubo? Cubo não. Cubo como que é? O Cubo, ele é de esses de stop motion que fala? Esses de bonequinho que vai mexendo, stop saca? motion. Aí traz muito essa questão de família e tal, do vô dele, algumas coisas assim. É interessante também. Depois eu vou assistir esse. Depois você assiste, ele é legal, assim. É legal também. Fechou. Então, beleza. Então é isso. Ilhas de personalidade. Personalidade. Não deixa de ser o caráter. Era bobeira, família. Aí, ó, personalidade. Bobeira, família. Hóquei. e Amizade. Legal. Que é o quê? Alto impacto emocional gerou uma ilha de personalidade. E aí depois que as emoções elas se juntam e criam um painel gigante,
elas começam a criar memórias bases mistas, que é o que eu faço lá na imersão despertar. É um misto de emoção que criou uma memória base, e nisso criou um... Uma personalidade, uma formação de caráter. Exato. Show. Legal, muito bom. Obrigado aí pela informação. Valeu. Então é isso. Um forte abraço aí e até o próximo Hackeando a Mente. Falou.